boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, estamos ao vivo, aqui direto da central da Igreja Missão do Filho. E eu quero trazer para você hoje o culto online. Hoje vai ser forte que Deus vai realizar na sua vida, com a santa palavra de Deus, a força de Deus, o poder do nosso Deus vai te alcançar em nome de Jesus. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma palavra forte e poderosa que está escrita aqui no livro de Lamentação. Amém? Se põe à disposição do Senhor agora, porque eu vou ministrar a palavra. É assim mesmo, meu irmão. Lamentação, capítulo 2, Lamentação de Jeremias. Deus, ele quer falar conosco agora. Lamentação, capítulo 2. Abre aí em Lamentação, capítulo 2. Em nome de Jesus. Mas é assim mesmo, meu irmão. Eu só não estou só nessa peleja, porque eu tenho vocês, que nos acompanham aí através da live, e tenho também o Senhor Jesus Cristo que está comigo. Amém? Se fosse para alguma coisa do mundo, eu teria bastante gente para me auxiliar aqui. Eu teria bastante gente. Talvez até pessoas mais próximas poderiam estar aqui para me auxiliar, para fazer as coisas aqui comigo. Não é verdade? Se fosse coisa do mundo, se fosse a coisa que o diabo escancara, entendeu? Eu encontraria parente, um monte de gente. Mas como as coisas é de Deus, poucas são as pessoas que vai dar valor para isso que eu estou fazendo aqui. Então as pessoas não conseguem me auxiliar, não conseguem fazer ali, prestar uma assistência. Por quê? Porque o reino de Deus, quando é para o reino de Deus, o negócio fica estreito, meu irmão. E se a gente não tiver preparado, para essas coisas, o que é que acontece? O diabo tira aquilo que é virtude, e põe dúvida. Só que no nosso coração ele não põe dúvida, não. Amém? Não põe, porque Deus está presente neste lugar. Deus está presente na sua vida. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aí com você. Ele está aí com você. Ele está cuidando de você. Amém? Ele está cuidando de você. E pode ter certeza que a bênção do Senhor vai ser forte na sua vida. Quando o inimigo começa a tentar atrapalhar, você pode ter certeza que Deus está no controle. Amém? Em nome de Jesus. Disse assim, Lamentação capítulo 2. A tristeza de Sião provém do Senhor. Presta muita atenção, isso é um título que diz aqui, a tristeza de Sião provém do Senhor. Provém do Senhor. E disse assim, como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu a terra a glória de Israel, não se lembrou do estrondo dos seus pés, não se lembrou do estrado dos teus pés, no dia da sua ira. Quer dizer, como Deus, às vezes, ele permite que chegue a situação difícil na vida do ser humano. Muitas das vezes para provar o coração do ser humano, para ver se ele está firme com ele mesmo ou não. Se ele está com ele somente para receber alguma coisa, ou se ele está com ele firme em todas as suas condutas, em todas as suas batalhas. Você pode prestar atenção que este
esta situação que veio para o salmista aqui, para o homem de Deus, para o homem que se lamentou, para Jeremias, veio da parte de Deus. Não que Deus ele deseja prover dificuldade na nossa vida, claro que não. Mas se você vê no Antigo Testamento aqui, por muitas vezes o povo de Israel abandonou a Deus. Como está escrito ali em Juízes capítulo 6. Como está escrito ali em Juízes capítulo 6. Presta atenção. Está escrito aqui em Juízes capítulo 6. Ó por que veio luta sobre aquele povo. Ó por que veio dificuldade sobre aquele povo. Presta muita atenção no que diz aqui no livro de Juízes, no capítulo 6. Presta atenção. Presta atenção no que diz aqui, ó. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra aí em Juízes, no capítulo de número 6. Aí, ó. Juízes fica depois de Josué. Depois do livro de Josué. Você abre aí que você vai ver no capítulo 6. Ao que fez o povo de Israel para entrar nas mãos do adversário. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Tá vendo? Ponto e vírgula. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E disse: e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Quem eram os medianitas? Os medianitas eram os adversários mais fortes do povo de Israel. Você tem um adversário que é forte na sua vida? Então, não faz o que é mal diante do Senhor. Porque senão o Senhor permite que essa dificuldade chegue na sua vida. É o Senhor que te protege, é o Senhor que te livra. É o Senhor que te dá resposta, que te dá vitórias em todos os sentidos da sua vida, é Deus. Mas quando, pode prestar atenção que quando, no versículo 2, pode prestar atenção, e fizeram o que era mal, fizeram o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, e disse: passou os 7 anos, prevaleceu o domínio dos medianitas sobre Israel, e fizeram estes para si, por causa dos medianitas, covas que estão no monte e nas cavernas, nas fortificações. Passou a peleja, passou a luta ali, o castigo passou, mas eles permaneceram no castigo. Você sabe por que eles permaneceram no castigo? Porque não atentaram para a voz do profeta. Não atentaram para a voz do profeta. Quer ver? Presta atenção para você ver. No versículo 7. Tendo os filhos de Israel, versículo 7, pula alguns aí, versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor os enviou um profeta. Tá vendo? O Senhor enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu que vos fiz subir da terra do Egito e vos tirei da casa de servidão. Você está entendendo? Deus enviou um profeta para dizer que o castigo já tinha passado. Você de repente está passando por um momento difícil na sua vida, e o tempo desse castigo já passou. O tempo desse sofrimento já passou. Ah, pastor, por que eu estou passando? Porque você está dando mole. Os profetas têm dito: busca o Senhor, invoca o Senhor, vai para a luta contra o seu adversário. O seu adversário não vai resistir. Você vai vencer essa luta. E você está dormindo para isso. Levanta-se e põe de pé. Levanta-se e põe de pé. Você viu que tem luta, lá está dizendo, Lamentação, lá capítulo 2. Tem luta que ela vem porque o Senhor permite.
Aquela peleja que veio sobre Jeremias veio do Senhor. Mas chegou um dia também que Deus encheu o coração dele de esperança. Volta lá para você ver. Volta lá para você ver, ó. Volta lá em Lamentação. Volta lá em Lamentação que você vai ver. Quando diz lá em Lamentação, capítulo 3, né? Jeremias queixando, dizendo: eu sou o homem, ó. O homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele declara aqui no capítulo 3. Pode ver que no versículo 2 diz assim, ó. Versículo 2 diz assim, ó. Lamentação. Como o Senhor cobriu de nuvem na sua ira os filhos de Sião, né? Precipitou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. E lá no versículo 3, do capítulo 3, está dizendo assim, ó. Eu sou o homem, Jeremias dizendo o quê? Viu a aflição pela vara do furor de Deus. Quer dizer, a ira de Deus acendeu-se sobre Jeremias, né? E ele adoeceu. Você pode ver que aqui está escrito que ele adoeceu, que os ossos dele estavam apodrecidos. Por causa do quê? Por causa do quê? Por causa da ira de Deus. A ira de Deus se acendeu contra ele. Eu não sei o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Porque assim, se você faz errado, a ira de Deus vem sobre você. Mas se você deixar também de fazer o que é certo, a ira também vem. Então, meus irmãos, mesmo assim, mesmo naquela aflição, doente, desesperado, Jeremias teve prazer em clamar. E ainda disse assim no versículo 22, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está vendo? Porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Está vendo o que ele disse de Deus? Jeremias não reclamou de Deus. Jeremias falou que grande é a fidelidade de Deus. E a Bíblia diz que Deus proveu aquela dificuldade, aquele momento difícil para a vida de Jeremias. Mas mesmo assim ele não abandonou a Deus. Ele ouviu ali a palavra de Deus. Ó. Ele viu ali quando Deus falou para ele assim, ó, no versículo 29, ó, pula alguns aí. Quando Deus falou assim para ele, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Você acha que Jeremias ficou olhando para a lua, olhando para cima? Não. Jeremias colocou a boca no pó, clamou ao Senhor, invocou o Deus vivo da palavra, e o Deus vivo da palavra atendeu a ele. Mas você sabe por quê, irmão? Você sabe por quê, irmã? Que Deus atendeu a Jeremias? Você sabe por quê? Porque Jeremias deu a face ao que feriu a ele. Dê a face que te fere, farta-se de afronta. E também sabe por quê? O Senhor não rejeita ninguém para sempre. O Senhor não rejeitou você, não. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Olha lá, o Senhor, versículo 31, o Senhor não rejeita para sempre. Meu irmão. Ele está dizendo, ele está falando com você, está falando comigo, está falando com todos nós. Então põe o seu coração diante de Deus. Você não foi rejeitado, não. Você não foi rejeitada, não, meu irmão. Você não foi rejeitado, não. Deus é contigo. Deus está ao seu lado. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a sua vida. Creia. Creia, confia no Senhor. Confia em Deus. Ainda há esperança para você. E você vê que Deus é tão misericordioso que lá em Juízes, voltando lá, presta atenção. Vamos voltar lá em Juízes de novo. Deus é tão poderoso que após levantar um profeta para falar com aquele povo, e aquele povo não atendeu o profeta,
ele disse lá no versículo 11, o chamamento de Gideão. Presta muita atenção nisso aqui. Mesmo depois de enviar um profeta lá que o povo não atendeu, ele enviou um anjo. Ele enviou anjos para avisar aquele povo que o castigo tinha passado, que aquele povo precisava mesmo era lutar, que você precisa mesmo é lutar, parar de chorar, parar de se lamentar e dizer: ai, acabaram comigo. Ninguém acabou com você não. Ninguém pode tirar o que é seu, porque o que é seu está na mão de Deus, e da mão de Deus para a sua mão. É isso mesmo. E disse assim, ó: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do Calvário que está em Alfa, que pertence a Joás Bresnita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ouça o que Deus está falando para você. Mas não reclama não, não retruca não. Deus está falando para você: o Senhor é contigo, homem valente. Na sua Bíblia está escrito: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele está dizendo que você é de valor, que você é um vaso de valor diante dele. Não deixa que nada nem ninguém venha apagar a sua fé, ou tirar do seu coração a esperança. Não deixa não, irmãos. Não deixa não que ninguém venha tirar do seu coração a sua fé, a sua esperança. Porque é algo que nasceu de Deus em você. É algo que nasceu de Deus em você. E você precisa conhecer essa fé, essa força que está sobre você, está sobre a sua vida. E voltando aqui na palavra, diz assim, então, e diz assim na palavra, assim, ó, no versículo 13, respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Não adianta você chorar e se lamentar. Deus, ele não quer saber do teu choro. Olha o que Deus falou para Gideão, no versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Deus está dizendo: você é forte, irmão. Você tem força. Deus está falando que você tem força. Então se virou o Senhor para ele e disse. Deus, ele perdeu a paciência, você sabia? Porque no começo lá era o anjo que estava falando com Gideão. Aí de repente já se virou o Senhor. De repente já se virou o Senhor, indignado com aquela fraqueza. Porque Deus não te fez fraco, irmão. De repente Deus está indignado com essa fraqueza que você tem demonstrado. Deus, ele não te fez fraco, Deus, ele te fez forte. Quando Deus te fez, ele derramou sobre ti uma força. E esta força você tem que usá-la. Você tem que usar. E ele disse: então se virou o Senhor a ele disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviou eu? Está vendo? Deus falou. Porventura não te enviou eu? Deus está falando para você: vai lá e vence essa batalha, irmão. Deus está falando: eu não te mandei? Vai lá e vence essa batalha, irmão. Ou você prefere ficar se lamentando, como o homem se lamentou aqui, Lamentação, no capítulo 3. Ou você prefere ficar se lamentando, ou você prefere ficar com o castigo? Porque no começo aqui da palavra, diz assim, ó, que Deus enviou castigo. Eu não quero ficar com castigo, eu quero ficar com a promessa. Você também, eu creio que quer ficar com a promessa. Mas para ficar com a promessa,
Tem que pôr a boca no pó, como diz Lamentação 3, 29. Tem que ser assim. Lamentação 3, 29. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face que te fere. Vai para cima do adversário. Vou em oração em poder de Deus. O Senhor não rejeita para sempre, irmão. O Senhor não rejeita para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Você crê? Você crê? Então levanta a sua mão direita assim para o céu. Deus,